Salve, Jesus. Salve, Maria Santíssima. É que vocês Salve, compreendem, né? Eu tinha desligado seu microfone, Marcelo. Eu vou admitir agora. Eu tinha desligado seu microfone. Gente do céu, pior que ele fez isso mesmo. Foi um momento de distração, eu olhando ali. E aí, Marcelo? Tudo certo pra gente fazer o Evangelho no Lar hoje? Graças a Deus. Domingo, 9 horas da noite, eu vou ter o prazer de fazer o Evangelho com você. Nunca imaginei que eu ia fazer o Evangelho no Lar com você, Marcelo. Olha, não é porque tô aqui na tua frente e com os irmãos nos acompanhando. Mas você sabe que apresentar um trabalho, ainda mais um trabalho como o Evangelho no Lar, nossa, era algo que eu já esperava. Tanto é que, assim, quando houve a oportunidade, né, de estar assim, sabe o que eu posso dizer com o Gustavo, né? E eu assim, fui com um momento de muita alegria que eu ouvi a resposta, sim, claro, porque não somente agora, né, mas nas lives, né, eu sei assim, puxando assim, porque você sabe, né, sem rasgação de seda, um garoto assim que a gente admira muito, tem um apreço muito grande, e como eu falara, né, um trabalho assim tão rico como o Evangelho no Lar, só tem a me trazer assim, muita felicidade. Não tava esperando por esse gesto, mas obrigado, Marcelo. De verdade. Ele é muito simples, muito Cara, humilde, imagina. Então, hoje vamos começar mais uma vez com o nosso Evangelho no Lar, certo? E eu vou dizer As nossas mais. águas já estão aqui. Opa! E vou Primeiro dizer passo. mais para vocês. Pegar algo assim, meio que também de surpresa ao nosso irmão Gustavo. Com todo respeito aos trabalhos do templo, mas hoje vamos seguir, mais ou menos, não sei se eu posso usar esse termo, né, a liturgia do Evangelho praticado no lar do Gustavo, da família dele. Podemos ter essa alegria, adentrar na energia do seu lar, você trazer para os irmãos a energia do seu lar para o Evangelho de hoje? Podemos, é uma boa proposta, eu gostei da proposta. Puxa, que É bom. interessante porque eu acho que torna o Evangelho ainda mais natural, né? Porque o que de fato nós estamos fazendo aqui é o Evangelho, só que com a família Tens, com Sim. aqueles que a gente diz que hoje representam a casa de Maria Santíssima, né? Então vai ser muito bom participar mais uma vez desse Evangelho no Lar. Nossa, fico muito feliz com essa tua energia maravilhosa. Bom, Eu não preciso, né, falar, mas para os irmãos, assim, com todo respeito aos irmãos que estão agora se conectando pelas primeiras vezes, né, a reunião do Evangelho no Lar, ela tem como intuito a leitura do Evangelho no Lar, naturalmente, o estudo das passagens, das parábolas, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, onde esse trabalho, não somente, né, de reeducar, de se orientar, é também um trabalho de expansão energética. Não é verdade, Gus? é verdade. Uma expansão energética que ajuda a proteger o nosso lar, né? Exato. Por isso que um dos fatores que eu acho mais interessante, eu acho até que essa é a proposta desse Evangelho no Lar, é quando as pessoas alegam estarem sozinhas em casa. Ah, mas eu Bem tô sozinho em apontado. casa. Por mais que os irmãos espirituais vão lá e digam a essa pessoa, ó, você nunca tá sozinho, você tem ali o seu anjo da guarda, sempre ali te acompanhando pra também estar presente com você ali naquele Evangelho. Mas eu acho interessante essa proposta porque muitas pessoas se questionam de como deve ser feito. Então, como melhor responder essa questão se não nós fazermos todos juntos, né? Vamos fazer Perfeito. todos juntos esse Evangelho no Lar. Ó, então em casa, a gente costuma iniciar com uma oração, a gente faz uma prece de abertura, pedindo para que os irmãos espirituais se aproximem de nós e nos esclareçam da melhor forma possível, para que a gente tenha sabedoria espiritual e entendimento espiritual, e que entendamos todas as palavras que estão escritas no livro, nas psicografias que a gente lê, e no Evangelho de Jesus mesmo, que a gente costuma ler durante o Evangelho. Que maravilha. Então vamos fazer agora o Pai Nosso e a Ave Maria, peço para que você comece com o Pai Nosso, Pois e a não. gente segue daí. Que possamos nos manter da forma mais ereta possível e ter a respiração serena, elevando nossos melhores sentimentos a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, a nossa Mãe Maria, e nossos melhores sentimentos em comunhão com essa egrégora formada
não somente nesse estúdio, mas com todos os irmãos conectados em preces, dizendo nas palavras maravilhosas que nosso Mestre deixara em sua última passagem pela terra, na comunhão, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. Amém. 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 É como eu falara, eu quero que você nos transporte ao seu lar no momento do Evangelho de vocês. Vamos lá. Então, ó, agora vamos abrir uma passagem no o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, eu abri no... Peraí. Instruções dos Espíritos. É que eu abri no meio de um, né? Não tem como, peraí. Para os irmãos que estão, Aqui. né, com vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, quiser acompanhar, qual que é o título, a página, Gas? Capítulo 3, a página é a 57, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. O título dessa parte é Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam. Moradas correspondentes ao adiantamento dos espíritos, independente da diversidade dos mundos. Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Também isso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. O que você tem a dizer sobre essa passagem, Marcelo? Olha, primeiramente, fazer um comentário em que para os irmãos que ao longo desses últimos tempos em que muitas dificuldades nós vivéramos e ainda estamos vivendo, muitas situações de difícil compreensão, nos levando ou a um estágio estacionário ou com uma certa dificuldade para desenvolver
qualquer situação que seja. E dentro da nossa vivência religiosa, nós não conseguíramos, né, trazer uma aplicação, a necessidade do estudo. O que eu quero dizer é que eu não estou criticando a minha família, tá? A minha família sanguínea, né? Mas é assim, mas para os irmãos compreenderem, assim, nós fazíamos de uma certa forma a leitura, né, do Evangelho, das Sagradas Escrituras. E há de convir comigo, ela é assim, se você não tiver alguém, a compreensão é difícil. É um pouco mais difícil de entender, né? Muito. Mas você sabe que eu acho interessante a proposta do Evangelho no Lar justamente por causa disso, porque cada um às vezes tem uma interpretação diferente. Em casa acontece muito isso, às vezes eu tenho uma visão das palavras, por exemplo, do que foi dito aqui, eu tenho uma visão. Só que a minha mãe vai lá e propõe uma coisa diferente, eu falo, eu não tinha pensado dessa forma. E eu também acho válido aquilo que ela propõe. Então eu acho que são concepções e percepções às vezes de mundo também diferentes. Eu acho que tudo acaba agregando, né? Sim. Por isso que eu acho que é interessante a gente debater sobre isso, conversar sobre isso. Porque a visão que você tem faz com que eu tenha outra ideia, com que a gente tenha uma percepção diferente das coisas. É interessante. O que você achou disso que eu acabei de ler, Marcelo? Então, mas só uma coisa assim, mas para nós chegarmos a essa condição de debater, nós temos que ter conhecimento. Ah, sim. E o conhecimento a gente só consegue adquirir através do estudo, né? E aí, assim, o que eu queria dizer, né? Que todo aquele meu introito é que vem umas obras dessa, de esclarecimento. E tantos outros depois na sequência, né? Uma que também me auxilia muito, né? A obra do nosso saudoso irmão Eli Ferreira, que ele destrincha muito bem. O Evangelho que conheci? O Evangelho que conheci, que destrincha muito bem, né? As parábolas, as passagens, enfim. Aí sim, me trouxe um embasamento para eu poder fazer isso que você tá falando. Eu acho que porque às vezes a visão que ele teve se assemelhou um pouco mais à sua forma de entendimento, né? Muito mais, ele clareou. Mas respondendo, né, ao seu comentário, primeiramente, irmãos, aquela máxima: ninguém está numa condição ou ninguém está num cenário que não mereça estar. Assim como também não há saltos, não há milagres, que por mais que eu tenha dentro de mim, ou na minha convivência, atitudes, né, dignas de quem compreendeu o Evangelho, mas eu só trabalhei essa parte, não trabalhei, vamos dizer assim, a minha vivência familiar. Eu apliquei muito para o próximo os sagrados ensinamentos, mas eu não apliquei dentro do meu lar a vivência familiar, a vivência na carne. E aí eu desencarno e vou para uma região e com todo o meu conhecimento, o que eu faço? Eu vou lá procurar os meus, mas eu não encontro os meus. Porque exatamente por isso, nosso Pai, com a sua infinita justiça, ele faz cada ser exatamente as suas obras. Exatamente. Mas eu acho muito interessante esse trecho da Bíblia, né? Porque foi a frase de Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu acho interessante esse trecho porque remete, como você falou, você já falou um ponto que eu nem tinha pensado em citar inicialmente. Mas eu acho interessante essa citação dele porque já abre margem de que existe algo muito maior do qual vocês desconhecem. Sim. Ele já abre margem para isso. De repente até o nosso entendimento sobre a existência de vidas em outros planetas, a existência de coisas que hoje a gente não consegue entender. Só que aí a gente pensa na concepção que você disse. Eu acho tão lógico, eu entendo que o espiritismo, a espiritualidade de forma geral, o espiritualismo, ele veio para simplificar, digamos assim. Eu acredito que eles vêm fazer aquela ligação que hoje eu acredito que está um pouco abalada, que é entre a ciência e a religião. Se a gente for ver, o que eles trazem aqui só é a ciência divina. Verdade. É a ligação.
entre a ciência que já existe no mundo espiritual e a ciência daqui. O que eles falaram, o que você estava falando, que eu achei interessante, é justamente há várias moradas na casa de meu pai, certo? Beleza. O que vai definir para qual morada você vai? Justamente você falou, as atitudes que você tem enquanto está encarnado, o que você faz, o que você pratica enquanto você está encarnado. Eu achei interessante o trecho que você falou. Eu quero me encontrar com os meus ao desencarnar. Mas como você vai se encontrar com os seus ao desencarnar se você não fez por merecer isso, né? Correto. Se você não fez o suficiente para chegar lá, para estar lá. Eu penso bastante que todos nós, por mais que a gente não se lembre, já fomos algumas vezes ali pro umbral, né? Digamos, algumas boas vezes a gente já passou ali pro umbral. E de todas essas vezes a gente tem essa experiência. Querendo ou não, eu acredito até que muitas pessoas ainda têm muito medo da morte, também às vezes por ter saído de lá e guardar esses resquícios. E, Nossa, bem apontado, hein? Se eu tava no umbral, por que eu vou querer morrer de novo? Aqui tá um pouco melhor, não sofro tanto. Então, de repente, pode ser um pouco disso, né? Eu acredito. Nossa, você falou uma coisa muito interessante. Muito interessante mesmo. Isso... Perdão, continua, Tua. Não, pode falar, cara. Não. Aqui é uma conversa, eu quero escutar a sua opinião agora. Isso leva muito também para nós compreendermos as vibrações, vibração de mim para ti. O que nos atrai são as vibrações. O que nos repele são as vibrações. Sintonia, né? Exatamente. A sintonia na frequência. Sim, na frequência. Então, se eu quero fazer parte daquele meio, que eu comece a trabalhar o meu padrão vibratório para chegar àquilo. Porque enquanto eu estiver nesse padrão vibratório, eu vou me manter aonde? Nesse aqui. Nesse aqui o que, Marcelo? É exatamente do jeito que eu tô. Só que estacionado, né? Como você citou no começo. Exatamente, só que num padrão invisível para a matéria. Perfeito, mas eu achei legal você falar disso. Eu lembrei do livro do Miramês, se eu não me engano, é Segurança Mediúnica. Segurança Mediúnica, em que ele fala justamente isso. Se a gente pegar a concepção em si, a reencarnação, a mediunidade é pura sintonia. Aquilo que você se sintonizar, criou uma afinidade ali, criou um laço. E o desencarne, para onde a gente vai na morada do Pai, digamos assim, qual das moradas do Pai a gente vai chegar, é justamente isso. Qual a sua maior sintonia? E a maior sintonia vai ser definida por tudo que você fez durante a sua vida, o conglomerado de todas aquelas coisas. Que esclarecimento esse menino. Interessante essa conversa aqui, tá? Bom, mais alguma interpretação que você teve aqui? Olha, basicamente isso, para não estender muito para os nossos irmãos. Tá certo. Mas, uma vez mais, eu quero fazer o apontamento para os irmãos da necessidade do estudo. Seja aqui, né, o Pentateuco de Allan Kardec, a obra de Jean-Baptiste Rustin. São elementos que, graças a Deus, né, Gustavo, veio até nós, seja da forma que foi, mas se veio, é que esses bondosos companheiros, esses abnegados irmãos que nos acompanham, sabe lá quantos séculos, trazem, porque assim, agora, Marcelo, ou então agora, Gustavo, você está em condições, né, para ter essa leitura e assim, né, despertar ou expandir, né, a sua consciência, né? Que esse é o intuito do Evangelho, além daquilo que eu estava falando, da proteção, enfim, né? Você exaltou a importância do estudo, só fazendo um adendo aqui. Opa. Eu penso bastante da seguinte forma. Eu, pelo menos, às vezes penso assim em relação a mim mesmo. Pra me motivar a estudar mais alguma coisa, realmente. Eu penso, cara, vamos pensar no livro. Allan Kardec já teve todo o trabalho de questionar espíritos que incorporavam em diferentes médiuns. Sim. Allan Kardec já teve todo o trabalho de juntar esse amontoado de conhecimento em um único livro. Allan Kardec já teve todo esse trabalho que demandou ali uma vida inteira. A gente só tem que estudar o livro. Pois é. Entende a simplicidade? Eu penso nisso bastante porque eu fico me questionando. Cara, eu vou chegar do outro lado, vão falar, ó, você errou nisso. Aí se eu alegar que eu não sabia, eles vão falar assim, meu amigo, os espíritos levaram a Terra por meio da psicografia, por meio da disciplina de diversos médiuns,
diversos livros, você só precisava estudá-los. Você não precisou psicografar todos aqueles livros, assim como fez Chico Xavier. Você não precisou fazer isso. Você só precisou estudá-los. Você fez isso? Eu penso bastante nisso, sabe? Diante de tudo aquilo que já foi feito, a gente só precisa estudá-los agora. Brilhante apontamento. É o momento da maior revelação, né? É o momento do apocalipse que nós vemos. Então, a gente só precisa estudar hoje. Fala aí, Marcelo. Exato. Tá, como se falaram, né? Tá tudo muito mastigado para nós. Já tá tudo entregue em nossas mãos, né? Só precisa estudar e colocar em prática agora. Exatamente. É como a espiritualidade fala, né? Que agora é o momento de aplicarmos o evangelho. Né? Vivermos o Viver o evangelho. né? Porque o momento de evangelizar Já foi. já foi. Corretíssimo. Bom, Marcelão, então agora a gente encerra com a prece à nossa grande padroeira, Santa Sara Kali. Santa Sara Kali, tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofrestes todas as formas de humilhações e preconceitos, tu que fostes amedrontada e jogadas ao mar, para que morresses de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permitas que os nossos inimigos zombem de nós ou nos maltratem. Que tu sejas a nossa advogada diante de Deus e que tu nos conceda sorte, saúde e abençoe as nossas vidas e atenda ao nosso pedido de sabedoria, de mais entendimento espiritual. Que os Espíritos abram os nossos olhos para que nós sejamos aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E que também essas águas nesse momento de todos aqueles que nos acompanham sejam fluidificadas com todos os fluidos espirituais que são necessários para a recomposição orgânica de nossos corpos, para a nossa cura. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Lindas palavras. E magnífico momento. Marcelo e todos que nos acompanham, eu agradeço mais uma vez pela honra de poder participar de mais um Evangelho no Lar com você, nessa casa bendita de nossa mãe, né? A honra é toda minha, gratidão a ti e a toda essa espiritualidade que arquitetou esse momento, todos nós aqui unidos, que essa energia maravilhosa possa chegar, como nosso amado irmão dissera, a cada um, seja da forma que for, mas que possa trazer um amanhecer muito mais rico de esperança e que tudo aquilo que vivermos desse momento para trás sirva somente como uma lição, nada além disso. Que estejam todos sob o manto de Mãe Maria. Só nos resta dizer, salve Jesus, Salve Maria Santíssima.